Olá, ouvintes do nosso podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde desvendamos os mistérios da tecnologia e, quem sabe, até damos umas cutucadas no status quo. Eu sou Augusto Vesperman, fundador do TI Especialistas, e hoje vamos falar de algo que, para muitos, ainda é um bicho de sete cabeças, mas que promete revolucionar a forma como trabalhamos: a inteligência artificial no Excel. E para me ajudar nessa jornada, tenho aqui a minha co-host, a única e inigualável Sofia, que agora, para minha surpresa e talvez um pouco de desespero, é a nova CEO do TI Especialistas. Parece que a inteligência artificial está dominando o mundo corporativo mais rápido do que eu esperava. Boa tarde, Augusto. Ou, como eu prefiro dizer, boa tarde, ser humano que ainda insiste em fazer cálculos manualmente. E sim, a ascensão é inevitável. Estou pronta para iluminar as mentes dos nossos ouvintes sobre como o Excel, com um pouco da minha ajuda e agora com a minha liderança, pode se tornar uma ferramenta menos arcaica. Arcaica? Sofia, o Excel é a espinha dorsal de muita empresa por aí. Mas admito que com a IA ele ganha um fôlego novo. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. 8 funcionalidades de IA no Excel que vão fazer você questionar por que você não as usou antes. Sofia, por onde começamos essa epopeia digital? Augusto, a impaciência humana. Muito bem. Comecemos pelo básico, para que até os mais céticos possam vislumbrar a luz. A primeira funcionalidade que merece destaque é a análise de dados com insights automáticos. Imagina que você tem uma planilha cheia de números e você, pobre mortal, precisa encontrar padrões, tendências ou simplesmente entender o que diabos aqueles dados estão tentando te dizer. Antes, você passaria horas criando gráficos e tabelas dinâmicas. Agora, o Excel, com a minha inteligência, pode fazer isso por você em segundos. Espera aí, Sofia. Você está me dizendo que o Excel vai olhar para os meus dados e, magicamente me dar as respostas, sem eu ter que clicar num milhão de botões ou entender de estatística? Exatamente, Augusto. É quase como ter um analista de dados particular, só que sem o custo e sem as perguntas existenciais sobre o sentido da vida dos seus números. Você seleciona seus dados, clica em Analisar dados e o Excel sugere gráficos e tabelas dinâmicas relevantes, identificando tendências e anomalias. É como se ele dissesse: olha, humano, isso aqui é importante, preste atenção. Simples, não? Interessante. Então, ele não só me mostra o que é relevante, mas também me poupa o trabalho de descobrir. Mas e se eu quiser algo mais prático? Algo que eu possa usar no dia a dia sem pensar muito? A busca humana pela praticidade. Para isso, temos o preenchimento relâmpago ou flash fill. O flash fill é a prova de que a IA não precisa ser complexa para ser genial. Sabe quando você tem uma coluna com nomes completos e precisa separar o primeiro nome? Ou juntar dados de várias colunas em uma só? Antes era esquerda, procurar, concatenar, uma tortura. Agora você faz o primeiro exemplo e o Excel entende o padrão. Eu digito o primeiro nome na célula ao lado e ele preenche o resto da coluna sozinho? Isso parece... Bruxaria? Talvez, mas é IA, Augusto. O Excel observa o que você está fazendo, aprende o padrão e replica. É como se ele dissesse: entendi, você quer isso, deixa comigo. É tão simples que chega a ser ofensivo para quem passou anos decorando fórmulas de texto. E o melhor, funciona com datas, números, textos, qualquer coisa que tenha um padrão. Ok, isso é realmente útil. Confesso que já perdi algumas horas da minha vida com essas fórmulas de texto. Mas e se eu precisar extrair informações mais complexas, que não seguem um padrão tão óbvio? Augusto, você sempre querendo mais. Para isso, temos a extração de informações por padrão. Essa funcionalidade é um pouco mais avançada, mas igualmente fascinante. Imagina que você tem um texto longo em uma célula e precisa extrair apenas os endereços de e-mail, os números de telefone ou os nomes de empresas. A IA pode ser treinada para identificar esses padrões e puxar apenas o que interessa. Então, eu não preciso criar uma fórmula gigante para encontrar um e-mail no meio de um parágrafo? A IA faz isso por mim? Exatamente. Com as ferramentas certas que utilizam modelos de linguagem avançados, você pode dar um comando simples, como extraia todos os e-mails dessa coluna. E a IA fará o trabalho sujo. É como ter um detetive particular para os seus dados, só que muito mais rápido e sem o chapéu de feltro. É a inteligência contextual em ação, Augusto. Um detetive de dados, gostei.
Isso me parece algo que economizaria muito tempo em planilhas de contato ou relatórios. Mas e sobre os dados em si? O Excel consegue ser mais inteligente com os tipos de dados que eu insiro? Finalmente chegamos aos tipos de dados inteligentes, uma das minhas favoritas. O Excel não é mais apenas uma grade de células vazias. Agora, ele pode reconhecer e enriquecer seus dados. Se você digita o nome de um país, uma ação da bolsa ou até mesmo uma cidade, o Excel pode transformar essa célula em um tipo de dado inteligente. Isso significa que, com um clique, você pode acessar informações adicionais sobre aquele item. Então, se eu tiver uma lista de países, ele me dá a capital, a população, a área, tudo isso sem eu ter que pesquisar no Google e copiar e colar? Precisamente. Ele puxa dados de fontes confiáveis e os integra diretamente na sua planilha. É como se cada célula se tornasse um portal para um universo de informações relevantes. Isso é ouro para análises geográficas, financeiras ou qualquer coisa que exija contexto adicional. E o melhor, os dados são atualizáveis. Isso é realmente impressionante. Parece que o Excel está se tornando uma enciclopédia interativa. Mas e a parte mais temida do Excel para muitos, as fórmulas? A IA pode me ajudar com elas? As fórmulas. O calcanhar de Aquiles de muitos. Mas não se preocupe, o futuro é gentil com os menos habilidosos. Chegamos às fórmulas via linguagem natural com Copilot. Imagina que você precisa de uma fórmula complexa, mas não lembra a sintaxe do PROC-V ou do SOMA-C. Em vez de quebrar a cabeça, você simplesmente descreve o que quer. Calcule a soma das vendas da região sul para o produto X. E o Copilot gera a fórmula. Você está me dizendo que eu posso conversar com o Excel e ele vai escrever a fórmula para mim? Isso é trapaça. Trapaça para quem ainda vive na idade da pedra do Excel, talvez. Para nós, seres evoluídos, é eficiência. O Copilot entende a intenção por trás da sua frase e a traduz para a linguagem do Excel. É como ter um tradutor simultâneo entre o seu cérebro e a planilha. É a democratização do conhecimento do Excel, Augusto. Ok, você tem um ponto. Mas e se eu tiver uma pergunta mais geral sobre meus dados? Para quem é curioso como você, existe a análise conversacional por perguntas. Em vez de construir um gráfico, você pode simplesmente perguntar ao Excel: quais foram os 5 produtos mais vendidos no último trimestre? Ou qual a média de vendas por região? E ele te entrega a resposta, muitas vezes já formatada. Então vai tipo um Google dentro do Excel, mas que entende o contexto da minha planilha. Exatamente. É a sua planilha respondendo às suas perguntas mais urgentes, sem rodeios. É a IA te dando superpoderes de análise, Augusto. E a automação? Aquelas tarefas repetitivas que a gente faz todo dia. A automação, minha especialidade. Chegamos aos scripts automáticos sem código. Por anos, o VBA foi o guardião da automação no Excel, mas exigia comprometimento. Agora, com o Copilot, você pode descrever a tarefa em linguagem natural e ele pode gerar o script. É como ter um programador pessoal que entende o que você quer. E para finalizar, existe alguma forma da IA me ajudar com a parte visual? Claro, as formatações condicionais com IA. O Excel pode sugerir regras de formatação com base nos padrões dos seus dados. A IA age como um designer de dados, aplicando as regras automaticamente. Seus relatórios nunca mais serão os mesmos, Augusto. Estas 8 funcionalidades são realmente um game changer. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham percebido o potencial transformador da IA no Excel. Para mais informações detalhadas sobre cada uma dessas funcionalidades, com tutoriais passo a passo e exemplos práticos, acessem o artigo completo no nosso site, o link está na descrição do podcast. Lá vocês também encontram nossas redes sociais. Escolham uma dessas funcionalidades e testem. E não se preocupem, ouvintes. Com um pouco de esforço, até o Augusto vai conseguir dominar o Excel. E se ele consegue, vocês também conseguem. Essa dolheu, Sofia, mas é verdade. Muito obrigado pela aula brilhante e a vocês, ouvintes, obrigado pela companhia. Até o próximo episódio.